A chuva de março batia insistente nas janelas do apartamento simples na região metropolitana de Curitiba, quando o telefone tocou pela terceira vez consecutiva. Beatriz Oliveira hesitou antes de atender, suas mãos calejadas tremendo ligeiramente ao segurar o aparelho. 20 anos se passaram desde que saíra daquela imponente mansão no bairro Batel, deixando para trás mais do que um simples emprego de cuidadora. Beatriz, é o Gabriel Monteiro. A voz do outro lado da linha carregava uma urgência que ela reconheceu imediatamente, embora mais grave e madura do que a lembrança que guardava. Preciso que você volte. Papai teve um derrame e está internado na Beneficência Portuguesa. Os médicos dizem que a recuperação será longa e preciso organizar todos os papéis dele. Você é a única que conhece cada canto desta casa. Ela fechou os olhos, sentindo o peso de 2 décadas desabar sobre seus ombros curvados pelo tempo. Gabriel, agora um homem de 35 anos, executivo bem-sucedido de uma empresa de tecnologia em Curitiba, não fazia ideia do que estava pedindo. Para ele, ela era apenas a antiga cuidadora eficiente que conhecia os segredos da organização doméstica melhor que qualquer pessoa. Para ela, aquele telefonema representava o retorno a um passado que havia tentado enterrar com muito sacrifício e dor. "Quanto tempo você precisaria de mim?" perguntou, lutando para manter a voz firme enquanto observava pela janela as luzes da cidade que começavam a se acender no final da tarde curitibana. "Alguns meses, talvez mais. Sei que é muito pedir depois de tanto tempo, mas posso pagar bem. Papai sempre falava de você com muito carinho. Dizia que você entendia aquela casa e nossa família melhor que qualquer um de nós. Disse que você tinha um jeito especial de cuidar das coisas." Beatriz olhou ao redor de seu pequeno apartamento de 2 quartos, mobiliado com simplicidade, mas com o carinho de quem valoriza cada objeto conquistado com trabalho honesto. Aos 58 anos, vivia de uma modesta pensão do INSS e trabalhos esporádicos de consultoria contábil que conseguia por indicação de antigos colegas da universidade. Poucos sabiam de sua formação em ciências contábeis pela UFPR, um segredo que mantinha há décadas por motivos que Gabriel jamais imaginaria compreender. "Vou pensar com carinho na sua proposta e te dou uma resposta amanhã pela manhã", disse ela, já sabendo qual seria sua decisão, mas precisando de tempo para preparar emocionalmente o coração para o que viria. Naquela noite chuvosa, Beatriz não conseguiu pregar os olhos. Cada cômodo daquela mansão de 3 andares guardava memórias que ela havia tentado esquecer sem sucesso. Lembrou-se dos primeiros dias como cuidadora, quando Gabriel era apenas um adolescente rebelde de 15 anos, que voltava da escola reclamando dos professores, e de como Isabela, a elegante esposa de Antônio Monteiro, a tratava com uma frieza educada que gelava a alma, mas que ela havia aprendido a aceitar como parte de sua nova realidade. Recordou-se também das noites longas e solitárias no quarto dos fundos, ouvindo os risos da família na sala de estar, enquanto assistiam televisão juntos, sons que chegavam até ela como ecos de uma vida da qual nunca poderia participar verdadeiramente. Quantas vezes havia chorado em silêncio, mordendo o travesseiro para abafar os soluços, questionando as escolhas que a haviam levado àquela situação de invisibilidade social dentro de uma casa que conhecia melhor que seus próprios moradores. Na manhã seguinte, depois de uma xícara de café preto e 2 torradas com geleia de amora que preparou sem apetite, Beatriz ligou para Gabriel, confirmando sua volta. 2 horas depois, estava novamente diante da entrada da imponente residência que dominava uma das ruas mais nobres do Batel, com seus jardins meticulosamente cuidados por um paisagista profissional e a vista privilegiada da cidade se estendendo até os morros distantes que cercavam Curitiba. Gabriel a recebeu com um sorriso genuíno que iluminou seu rosto maduro, mas ela percebeu imediatamente as rugas de preocupação que marcavam sua testa e os cantos dos olhos. Ele havia herdado a altura e a postura elegante do pai, mas seus olhos castanhos revelavam uma vulnerabilidade que Antônio nunca demonstrara abertamente. "A situação do papai é mais delicada do que eu imaginava", explicou ele enquanto a conduzia pela casa.
seus passos ecoando no piso de mármore do hall de entrada. O médico, Dr. Henrique, disse que pode levar meses para ele se recuperar completamente, se é que isso vai acontecer. Enquanto isso, preciso assumir completamente os negócios e colocar toda a documentação em ordem. Há contratos importantes que simplesmente não consigo encontrar, e você sabe como papai era meticuloso com essas coisas. Beatriz assentiu em silêncio, observando como a casa havia mudado sutilmente durante sua ausência. Os móveis de mogno continuavam os mesmos, assim como os quadros de paisagens paranaenses que decoravam as paredes, mas uma camada quase imperceptível de poeira e descuido pairava sobre tudo. Antônio sempre fora extremamente meticuloso com a manutenção da casa, assim como Isabela, que inspecionava cada detalhe diariamente. A ausência dela, que havia partido 5 anos antes devido a complicações cardíacas que se agravaram rapidamente, ainda se fazia sentir em cada pequeno detalhe negligenciado. "Vou preparar o quarto dos fundos para você", disse Gabriel, parando diante da escada de madeira encerada que levava ao segundo andar. "É o mesmo de antes. Espero que não se importe. Mandei uma empresa de limpeza dar uma geral na semana passada." Ela sorriu tristemente, sentindo uma pontada no peito. Como poderia se importar? Aquele quarto de dimensões modestas havia sido sua prisão e seu refúgio por 17 longos anos. Conhecia cada rachadura na parede pintada de bege claro, cada rangido específico das tábuas do assoalho de peroba, cada mancha de umidade no teto que aparecia durante os invernos rigorosos de Curitiba. Sabia exatamente onde a luz dourada da manhã primeiro tocava o piso, e como o vento sul fazia a única janela vibrar durante as tempestades características da região. Quando Gabriel saiu para o escritório de advocacia, onde trabalhava como sócio, Beatriz iniciou sua exploração silenciosa pela casa que conhecia como a palma da mão. Começou pelo escritório de Antônio, um ambiente revestido de estantes de livros jurídicos e econômicos, onde pilhas desorganizadas de papéis se acumulavam sobre a mesa de mogno maciço que ela havia polido milhares de vezes ao longo dos anos. Entre faturas de fornecedores, relatórios financeiros da empresa e correspondências bancárias, encontrou algo que a fez parar abruptamente. Uma fotografia sua, tirada anos atrás, durante uma das raras festas de Natal das quais participara como observadora discreta, cuidadosamente guardada entre as páginas amareladas de um livro de contabilidade avançada. Na foto ela aparecia ao fundo, arrumando a mesa do buffet, mas alguém havia circulado sua figura com caneta azul e escrito ao lado: B. Nossa guardiã silenciosa. A descoberta a perturbou profundamente, mais do que esperava depois de tantos anos. Por que Antônio guardaria uma foto sua com tanto cuidado, ainda por cima com uma anotação tão carinhosa? Ela sempre acreditara ser apenas uma funcionária eficiente para ele, nada mais que isso. A relação profissional sempre foi respeitosa, mas distante, sem demonstrações de afeto que ultrapassassem as convenções sociais da época. Decidiu procurar mais pistas sobre sua própria presença e importância naquela casa ao longo de todos aqueles anos de serviço silencioso. Foi então que decidiu verificar seu antigo quarto nos fundos da casa. O ambiente estava exatamente como o havia deixado. Cama de solteiro com colcha floral desbotada, guarda-roupa simples de fórmica branca, uma pequena escrivaninha onde costumava ler à noite e uma poltrona de tecido onde passava as horas livres, fazendo crochê ou simplesmente observando o movimento da rua, através da janela que dava para os fundos da propriedade. Com a destreza de quem conhecia cada segredo daquela construção centenária, empurrou a cama contra a parede e encontrou a tábua solta no assoalho que havia descoberto por acaso anos atrás. Ali estava o envelope amarelado que havia escondido antes de partir, um segredo que carregava há 2 décadas e que agora poderia mudar completamente a percepção de Gabriel sobre sua família. Com mãos que tremiam visivelmente, retirou as cartas que havia descoberto por acidente décadas antes, quando ainda era jovem e ingênua o suficiente para acreditar que algumas verdades deveriam ser preservadas a qualquer custo. Eram cartas de amor escritas com a letra elegante de Isabela, dirigidas a um médico cardiologista de Porto Alegre chamado
Dr. Eduardo Silveira, com quem ela mantinha uma correspondência secreta e apaixonada. As datas cuidadosamente anotadas no canto superior direito de cada carta indicavam que o relacionamento extraconjugal havia durado pelo menos 3 anos consecutivos, justamente o período em que Gabriel cursava engenharia na UFPR e Antônio se dedicava integralmente à expansão dos negócios familiares para outras cidades do interior paranaense. A descoberta original havia sido um acidente que mudara para sempre sua percepção sobre aquela família aparentemente perfeita. Enquanto limpava o quarto principal do casal, executando a rotina semanal de aspirar tapetes e trocar a roupa de cama, uma das cartas caíra de dentro de um volume de poesias de Vinícius de Moraes que Isabela mantinha na mesa de cabeceira. Beatriz a pegou automaticamente para recolocá-la no lugar, mas um trecho que estava visível a fez ler por impulso, ficando chocada com o conteúdo revelado. Isabela, a esposa exemplar e respeitada nos círculos sociais da elite curitibana, que frequentava a missa dominical na catedral e presidia eventos beneficentes da alta sociedade, mantinha um romance paralelo ardente e duradouro, enquanto Antônio trabalhava incansavelmente para construir o império empresarial que sustentava o padrão de vida luxuoso da família. Agora, segurando novamente aquelas cartas com suas declarações de amor eterno e planos de encontros clandestinos em hotéis de Porto Alegre, Beatriz se questionava angustiadamente sobre o que fazer com essa informação explosiva. Gabriel idealizava a mãe falecida, falava dela como se fosse uma santa que havia dedicado a vida integralmente à família, uma mulher virtuosa e exemplar que jamais cometera qualquer deslize moral. Revelar a verdade sobre o romance secreto destruiria completamente essa imagem idealizada, mas manter o segredo significava carregar mais um fardo pesado em seus ombros, já curvados pelo peso de tantos outros silêncios guardados ao longo de uma vida inteira. O som inconfundível da chave girando na fechadura da porta principal a trouxe bruscamente de volta ao presente. Gabriel havia retornado mais cedo do escritório, trazendo caixas de pizza da pizzaria que frequentavam na época em que ela ainda morava ali. Um gesto de consideração e memória afetiva que a surpreendeu profundamente e a emocionou de forma inesperada. "Encontrou algo interessante nos papéis do papai?" perguntou ele, tirando o paletó e observando sua expressão pensativa, enquanto ela guardava rapidamente as cartas no envelope, tentando disfarçar a agitação emocional que a descoberta havia causado. "Apenas lembranças antigas e muita nostalgia", respondeu ela evasivamente, forçando um sorriso que esperava parecer natural. "Amanhã começarei a organização sistemática de todos os documentos. Seu pai sempre foi muito metódico com a papelada, mas há anos e anos de acúmulo para revisar cuidadosamente." Gabriel assentiu compreensivo, servindo-lhe um generoso pedaço de pizza de calabresa como se fosse a coisa mais natural do mundo, um gesto simples que a tocou profundamente. Pela primeira vez em 20 longos anos, Beatriz se sentou à mesa de jantar da família Monteiro como uma igual, não como uma empregada que comia sozinha na cozinha depois que os patrões terminavam suas refeições. A sensação era simultaneamente estranha e reconfortante, despertando emoções que ela havia enterrado há muito tempo. Enquanto comiam e conversavam sobre amenidades, Gabriel compartilhou suas preocupações crescentes com a situação financeira da empresa familiar. Os negócios não iam bem há alguns anos, principalmente devido à concorrência acirrada no setor de tecnologia e as mudanças econômicas que afetaram todo o país, e ele suspeitava que Antônio havia escondido deliberadamente a real gravidade da situação para não preocupar a família desnecessariamente. Beatriz o ouvia atentamente, fazendo perguntas pontuais e demonstrando um interesse genuíno que surpreendeu Gabriel, mas contendo cuidadosamente o impulso natural de oferecer sugestões práticas que havia formulado mentalmente durante todos aqueles anos, observando as operações familiares de longe, como uma sombra silenciosa que absorvia informações sem nunca poder compartilhar opiniões. Após o jantar descontraído, ela se recolheu ao seu antigo quarto, mas o sono demorou muito para chegar.
A casa produzia exatamente os mesmos ruídos noturnos de sempre. O sistema de aquecimento ligando automaticamente a cada 2 horas, o relógio centenário da sala marcando solenemente cada hora que passava, o vento nos galhos das árvores seculares do jardim frontal. Sons familiares que durante 17 anos embalaram suas noites solitárias e que agora retornavam como ecos melancólicos de um passado que ela nunca conseguira deixar completamente para trás, não importava o quanto tentasse. Na segunda semana de trabalho intensivo, Beatriz havia estabelecido uma rotina produtiva e reconfortante. Catalogava documentos importantes pela manhã, quando sua mente estava mais alerta. Organizava arquivos empoeirados durante a tarde e, nas horas livres do final do dia, preparava refeições caseiras elaboradas que enchiam a casa com aromas há muito esquecidos. Gabriel parecia apreciar especialmente suas tortas de maçã com canela, receita que aprendera com a avó no interior, e o tradicional churrasco gaúcho, temperado com ervas que ela cultivava secretamente em vasos na área de serviço. Foi durante uma dessas organizações meticulosas que Gabriel fez uma descoberta que o deixou completamente perplexo e questionando tudo o que acreditava saber sobre Beatriz. Entre os certificados profissionais de Antônio, guardados em uma pasta de couro marrom, encontrou um diploma universitário, em nome de Beatriz Oliveira, emitido pela Universidade Federal do Paraná há exatos 30 anos, comprovando sua formação em ciências contábeis, com especialização em gestão financeira. Beatriz, chamou ele subindo as escadas com o documento nas mãos e uma expressão de incredulidade estampada no rosto. Você tem formação superior? Por que nunca mencionou isso em todos esses anos? Ela parou abruptamente de dobrar as roupas limpas que estava organizando no guarda-roupa do quarto principal e se virou para encará-lo, sabendo que havia chegado o momento inevitável de revelar pelo menos uma pequena parte da verdade que guardava há décadas. Sim, Gabriel. Formei-me em contabilidade alguns anos antes de vir trabalhar aqui para sua família. Mas isso não faz sentido algum, exclamou ele, balançando o diploma como se fosse uma evidência criminal. Por que uma contadora formada, com especialização ainda por cima, aceitaria trabalhar como cuidadora doméstica? Você poderia ter conseguido um emprego muito melhor em qualquer empresa da cidade. Beatriz suspirou profundamente, caminhando até a janela que dava vista para o jardim, onde as azaleias começavam a florescer com a chegada da primavera. Como explicar que precisava desesperadamente de um emprego que oferecesse não apenas salário, mas também moradia segura e discrição absoluta, sem revelar os verdadeiros motivos pessoais e dolorosos que a forçaram a aceitar uma posição social tão inferior à sua qualificação profissional? Eu precisava urgentemente de estabilidade financeira e um lugar seguro para morar, Gabriel. Seu pai ofereceu ambos, além de um ambiente familiar estruturado que eu precisava muito naquele momento específico da minha vida, por motivos pessoais, que eram importantes para mim. Gabriel a observou com renovado interesse e curiosidade crescente, como se estivesse vendo uma pessoa completamente diferente pela primeira vez. Por trás dos olhos cansados pela idade e das mãos marcadas por décadas de trabalho doméstico árduo, ele começava a enxergar uma mulher muito mais complexa, inteligente e misteriosa do que jamais imaginara ser possível. Durante as semanas seguintes, a dinâmica entre eles mudou de forma sutil, mas significativa. Gabriel passou a consultá-la espontaneamente sobre aspectos financeiros complexos da empresa, descobrindo gradualmente que ela possuía insights extremamente valiosos sobre gestão empresarial, análise de investimentos e planejamento estratégico. Beatriz, por sua vez, começou lentamente a se sentir menos invisível e dispensável, suas opiniões sendo ouvidas com atenção e respeitadas pela primeira vez em décadas de silêncio forçado. Certa tarde chuvosa, enquanto revisavam juntos relatórios financeiros confusos na biblioteca, revestida de estantes de livros antigos, Gabriel fez uma descoberta que o deixou literalmente sem palavras e questionando tudo o que acreditava saber sobre a história de sua família. Entre as anotações manuscritas meticulosas de Antônio, espalhadas pelas margens de documentos importantes dos últimos 15 anos,
encontrou referências constantes e repetidas a sugestões valiosas da B e análise criteriosa da Beatriz, em praticamente todos os relatórios de maior importância estratégica. Beatriz, disse ele, mostrando-lhe os papéis com as mãos tremendo de incredulidade, meu pai realmente consultava você regularmente sobre decisões importantes dos negócios da família? Ela hesitou por alguns segundos, pesando cuidadosamente as palavras, mas decidiu que havia chegado finalmente o momento de revelar mais uma camada da verdade complexa que guardava há tanto tempo. Não oficialmente, você deve entender, mas às vezes, quando seu pai comentava durante as refeições sobre dificuldades específicas que a empresa estava enfrentando, eu me permitia fazer algumas observações casuais baseadas no meu conhecimento técnico. Ele parecia levar essas sugestões em consideração e depois implementava muitas das ideias que eu havia compartilhado discretamente. Gabriel folheou mais e mais papéis com crescente espanto, encontrando planilhas inteiras com cálculos detalhados que reconheceu inequivocamente como sendo da letra cuidadosa e precisa de Beatriz. Sua mente trabalhava febrilmente, conectando pontos que nunca havia considerado antes, formando um quadro completamente novo sobre o funcionamento real de sua família e empresa. Você praticamente salvou nossa empresa da falência várias vezes, não foi? Perguntou ele, sua voz carregada de incredulidade crescente e admiração tardia. Apenas tentei ajudar com algumas sugestões técnicas quando percebi que poderia contribuir, respondeu ela com a modéstia característica, mas Gabriel já havia compreendido completamente a magnitude extraordinária de sua contribuição silenciosa ao longo de todos aqueles anos. Naquela noite, ele permaneceu acordado até muito tarde, processando a revelação chocante de que a mulher que durante toda a vida considerara apenas uma cuidadora doméstica eficiente era, na verdade, a consultora financeira não oficial que havia mantido o patrimônio familiar seguro e próspero durante anos consecutivos de turbulência econômica nacional e setorial. A chuva havia começado novamente, criando uma sinfonia melancólica contra as janelas, e Beatriz estava na cozinha preparando chá de camomila quando Gabriel desceu as escadas, ainda vestindo pijama e com os cabelos despenteados, carregando uma expressão de quem havia passado horas refletindo sobre questões profundas. Preciso te fazer uma pergunta que está me atormentando, disse ele, sentando-se à mesa da cozinha, onde ela havia colocado 2 xícaras de porcelana e um prato com biscoitos caseiros. Por que você nunca reivindicou reconhecimento público pelo que fez por nossa família? Por que escolheu se manter sempre nas sombras, como se fosse invisível? Beatriz serviu o chá fumegante nas 2 xícaras e se sentou cuidadosamente diante dele, organizando os pensamentos para uma resposta que envolvia camadas de verdade que ainda não estava emocionalmente preparada para revelar completamente. Às vezes, Gabriel, ajudar alguém que amamos é muito mais importante do que ser reconhecido publicamente por essa ajuda. Sua família me deu um lar seguro e estável quando eu mais precisava na vida. Retribuir essa generosidade da forma que eu podia parecia natural e necessário. Mas Gabriel, agora mais atento e perceptivo, percebia claramente que havia muito mais complexidade na história pessoal de Beatriz. A dedicação dela à família Monteiro ia muito além da simples gratidão profissional. Havia algo profundamente pessoal, algo íntimo e emocional que ela ainda escondia cuidadosamente atrás de sua postura sempre discreta e reservada. Os dias se transformaram gradualmente em semanas, e a presença constante de Beatriz trouxe uma vitalidade renovada à casa que havia se perdido completamente desde a partida prematura de Isabela. Ela arrumou arranjos de flores frescas em cada cômodo, abrindo cortinas pesadas que permaneciam fechadas há anos e permitindo que a luz natural voltasse a invadir os ambientes. Mais surpreendente ainda, trouxe de volta o som melodioso do piano de cauda que ecoava pelo salão principal durante as noites silenciosas. Gabriel descobriu, para sua surpresa e encantamento, que Beatriz tocava piano com uma sensibilidade musical refinada que o emocionava profundamente todas as noites. Durante anos e anos, ela havia praticado em completo silêncio,
Apenas quando todos os moradores da casa dormiam profundamente, aperfeiçoando secretamente uma habilidade artística que mantinha escondida como tantas outras facetas de sua personalidade complexa. Foi durante uma dessas sessões noturnas de piano, quando ela tocava uma valsa melancólica de Chopin, com técnica impecável, que Gabriel finalmente encontrou coragem para fazer a pergunta pessoal que o atormentava desde o retorno dela à casa. Beatriz, você teve filhos próprios durante todos esses anos? Ela parou de tocar abruptamente, suas mãos se imobilizando completamente sobre as teclas, como se tivessem sido congeladas. O silêncio constrangedor que se seguiu foi carregado de uma dor tão intensa e palpável que Gabriel imediatamente se arrependeu de ter feito a pergunta indiscreta. Tenho uma filha, disse ela finalmente, sua voz reduzida a um sussurro quase inaudível. Onde ela está agora? Por que você nunca falou dela em todos esses anos que esteve aqui? Beatriz levantou-se lentamente do banco do piano e caminhou até a grande janela do salão, observando pensativamente as luzes espalhadas da cidade que brilhavam como estrelas na distância noturna. Fernanda é professora universitária de literatura em São Paulo. Ela não pôde me visitar durante todos esses anos porque sempre achamos melhor manter completa discrição sobre nossa relação familiar. Gabriel franziu a testa, genuinamente confuso e intrigado. Por que haveria qualquer necessidade de discrição sobre sua relação com sua própria filha? Por que, Gabriel? Disse ela, virando-se lentamente para encará-lo com olhos marejados. Quando você decide dedicar sua vida integralmente a cuidar de uma família que não é biologicamente sua, não sobra tempo nem energia emocional para cuidar adequadamente da sua própria família. Fernanda cresceu com meus pais no interior de Santa Catarina, enquanto eu estava aqui trabalhando. Ela compreendeu minha escolha, mas o preço emocional foi alto demais para todos nós. A revelação atingiu Gabriel como um soco devastador no estômago. Beatriz havia sacrificado conscientemente a convivência com sua própria filha para dedicar-se integralmente à família dele, durante 17 anos consecutivos. Quantos natais ela passou completamente sozinha, no quarto dos fundos, ouvindo a família celebrar alegremente na sala principal, enquanto sua própria filha passava as festas com avós distantes. Beatriz, eu não fazia ideia de que você havia sacrificado tanto. Não era para você saber dessas coisas pessoais, respondeu ela, tentando manter a compostura emocional. Era minha escolha consciente, minha responsabilidade como adulta. Mas Gabriel estava começando a perceber intuitivamente que talvez não fosse uma escolha tão livre e espontânea assim. Havia algo mais profundo e complexo na história pessoal de Beatriz, algo fundamental que explicaria tamanho sacrifício e dedicação incondicional a uma família que, teoricamente, deveria ser apenas seu emprego. Na semana seguinte, um envelope elegante chegou pelos correios endereçado especificamente a Beatriz Oliveira. Gabriel o entregou a ela durante o café da manhã, notando imediatamente como suas mãos tremeram visivelmente ao reconhecer a caligrafia delicada do remetente. É carta da Fernanda, disse ela, um sorriso simultaneamente alegre e melancólico iluminando seu rosto cansado pelas décadas de trabalho árduo. Mais tarde naquele mesmo dia, Gabriel a encontrou chorando silenciosamente na varanda dos fundos, sentada no banco de madeira onde costumava descansar nas tardes de domingo, com a carta aberta em suas mãos trêmulas. Ela quer me visitar aqui em Curitiba, disse Beatriz, enxugando cuidadosamente os olhos com um lenço bordado. Pela primeira vez em 20 longos anos, minha filha expressou o desejo de me ver pessoalmente. Isso te deixa triste? Não deveria ser motivo de alegria. É complicado, Gabriel. Há aspectos sobre minha permanência prolongada nesta casa que nem mesmo Fernanda compreende completamente. Coisas que podem mudar a percepção dela sobre quem eu realmente sou. Gabriel se sentou respeitosamente ao lado dela no banco da varanda, observando as flores coloridas do jardim que começavam a desabrochar exuberantemente com a chegada definitiva da primavera curitibana. Talvez seja finalmente a hora certa de deixar algumas verdades importantes virem à luz, sugeriu ele com delicadeza, sem pressionar. Beatriz o olhou diretamente nos olhos,
com uma expressão de quem carregava sozinha o peso do mundo inteiro nos ombros curvados. Algumas verdades, Gabriel, têm o poder devastador de mudar absolutamente tudo. Podem destruir memórias queridas e reconstruir completamente nossa compreensão sobre quem somos e por que fazemos as escolhas que fazemos na vida. Estou preparado para correr esse risco, disse ele, surpreendendo a si mesmo com a sinceridade total de sua declaração corajosa. Foi exatamente nesse momento crucial que Beatriz tomou uma decisão que mudaria para sempre e irreversivelmente a relação entre eles. Levantou-se do banco com determinação, caminhou até seu quarto nos fundos e retornou carregando uma caixa de madeira entalhada que Gabriel nunca havia visto antes em toda a sua vida. Há documentos importantes aqui que seu pai me entregou pessoalmente ao longo de todos esses anos. Documentos oficiais que talvez expliquem melhor minha verdadeira posição nesta família. Com mãos visivelmente trêmulas pela emoção, ela abriu cuidadosamente a caixa e retirou uma série organizada de papéis oficiais com timbres jurídicos. Gabriel os examinou meticulosamente, sua expressão facial mudando gradualmente de curiosidade inicial para choque absoluto. Você é legalmente sócia minoritária da empresa da família? Perguntou ele, sua voz falhando completamente no final da frase. 15% de participação acionária, confirmou ela com serenidade. Seu pai insistiu categoricamente em registrar minha participação societária há exatos 10 anos, como reconhecimento oficial pelas contribuições técnicas que fiz ao crescimento e estabilidade da empresa ao longo do tempo. Gabriel estava em completo estado de choque emocional. A mulher que durante toda a sua vida adulta considerara apenas uma ex-empregada doméstica eficiente era, na verdade, sócia oficial de sua própria empresa familiar, com direitos legais estabelecidos e reconhecidos. Por que nunca revelou isso antes? Por que manteve segredo sobre algo tão importante? Por que não queria que essa informação mudasse artificialmente nossa relação pessoal, Gabriel? Eu não estava nesta casa pelos aspectos financeiros ou empresariais. Estava aqui por motivos muito mais profundos e pessoais. Que motivos pessoais? Do que você está falando exatamente? Beatriz respirou profundamente, sabendo que estava prestes a cruzar uma linha emocional que nunca havia imaginado cruzar, revelando segredos guardados por décadas. Há um testamento oficial, Gabriel. Um testamento que seu pai preparou cuidadosamente e me deixou junto com documentos legais que explicam muitas coisas sobre minha presença prolongada nesta casa e minha dedicação à sua família. Ela retirou delicadamente um envelope lacrado da caixa com uma etiqueta manuscrita que dizia claramente: para ser aberto exclusivamente na presença de Gabriel Monteiro. Gabriel rompeu o lacre oficial com dedos que tremiam incontrolavelmente e começou a ler o conteúdo. Sua expressão facial mudou dramaticamente de confusão inicial para incredulidade crescente, depois para algo muito próximo do pânico emocional. Isso não pode estar correto, murmurou ele, relendo obsessivamente certas passagens. Leia até o final completo, disse Beatriz, sua voz mal conseguindo se manter controlada. O testamento não apenas confirmava oficialmente a participação societária de Beatriz na empresa familiar, mas também lhe deixava a valiosa propriedade rural da família no interior do Paraná, incluindo uma carta pessoal emocionante de Antônio, explicando detalhadamente os motivos profundos de sua decisão. Beatriz preservou não apenas nossa casa e nossos bens materiais, mas nossa alma familiar mais profunda, leu Gabriel em voz alta, sua voz embargada pela emoção. Ela é a filha que o destino generoso me deu para compensar os erros graves que cometi como pai biológico. Gabriel levantou lentamente os olhos do documento e olhou fixamente para Beatriz, que havia se afastado e caminhado até a janela, dando-lhe as costas deliberadamente. Ele a considerava como uma filha adotiva? Seu pai era um homem extremamente complexo e atormentado, Gabriel. Carregava culpas profundas e remorsos antigos que tentava compensar de maneiras que nem sempre eram óbvias para as pessoas ao redor. Que culpas específicas? Que remorsos? Do que vocês dois estão falando? Beatriz se virou lentamente, e Gabriel viu em seus olhos uma dor tão profunda e antiga
que o assustou genuinamente. Gabriel, há uma verdade fundamental sobre sua origem e nascimento que pode mudar absolutamente tudo o que você acredita saber sobre si mesmo e sobre nossa família. Nossa família, repetiu ele, captando imediatamente a palavra específica que ela havia escolhido usar. Sim, disse ela, sua voz reduzida a um sussurro quase inaudível. Nossa família. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo tic-tac hipnótico do relógio centenário da sala principal. Gabriel sentia o mundo girar vertiginosamente ao seu redor, antecipando uma revelação que sua mente consciente se recusava terminantemente a processar ou aceitar. Beatriz, exatamente o que você está tentando me dizer? Ela caminhou até uma gaveta específica do aparador antigo e retirou um envelope que havia guardado secretamente há décadas, protegendo-o como o tesouro mais precioso de sua vida. Dentro, um exame de DNA oficial e uma certidão de nascimento original que Gabriel nunca havia visto antes. Isabela não conseguia engravidar naturalmente, Gabriel. Seu pai me procurou quando soube que eu estava grávida e completamente sem condições financeiras de criar uma criança sozinha. Isabela concordou generosamente em criar você como filho legítimo dela, mas impôs uma condição não negociável. Eu permaneceria trabalhando na casa como empregada doméstica para poder estar sempre perto de você, mas sem jamais revelar nossa verdadeira relação biológica. Gabriel pegou os documentos com mãos que tremiam descontroladamente, as palavras dançando confusamente diante de seus olhos que se embaçavam rapidamente pelas lágrimas que começavam a se formar involuntariamente. Você é minha mãe biológica? Sim, meu filho, sussurrou ela, usando pela primeira vez em 20 anos as palavras que havia guardado no coração. Eu sou sua mãe. O exame de DNA confirmava inequivocamente, com 99,9% de certeza científica, a maternidade de Beatriz Oliveira. A certidão de nascimento original mostrava claramente seu nome como mãe biológica, embora uma segunda certidão, emitida oficialmente meses depois, registrasse Isabela como mãe adotiva legal para todos os efeitos jurídicos e sociais. Gabriel afundou completamente na poltrona de couro, tentando desesperadamente processar uma revelação que mudava absolutamente tudo sobre sua compreensão de identidade pessoal, família e amor. Por que aceitou isso? Por que concordou com um arranjo tão cruel? Porque você teria um futuro infinitamente melhor com eles, Gabriel. Isabela podia te oferecer educação superior, oportunidades profissionais, um nome respeitado na sociedade curitibana. Eu era apenas uma jovem contadora recém-formada, sem recursos financeiros ou família para me apoiar. Pensei honestamente que estava fazendo a melhor escolha possível para você. E Fernanda? Ela sabe sobre mim. Fernanda é minha filha de um relacionamento posterior, alguns anos depois. Ela conhece toda a verdade sobre você desde criança, mas prometeu solenemente manter o segredo. Por isso nunca pôde me visitar durante todos esses anos, para não levantar suspeitas ou questionamentos na vizinhança. Gabriel estava em choque emocional completo. Tudo finalmente fazia sentido perfeito. A dedicação extrema de Beatriz, seu conhecimento íntimo sobre seus gostos pessoais e preferências, a forma carinhosa como ela havia guardado religiosamente cada desenho de sua infância, cada foto familiar, cada lembrança importante de seu crescimento. Você sacrificou absolutamente tudo por mim. Sacrifiquei tudo por amor incondicional, corrigiu ela suavemente. Amor de mãe é exatamente assim, Gabriel. A gente faz escolhas que parecem impossíveis para outras pessoas, mas que fazem sentido completo no coração de quem ama verdadeiramente. Gabriel levantou-se emocionado e caminhou até ela, olhando diretamente nos olhos que havia visto milhares de vezes durante toda a sua vida sem realmente enxergar a verdade que eles guardavam. Mãe, disse ele, experimentando conscientemente a palavra que nunca havia direcionado a ela, sentindo como soava natural e correta. Beatriz desabou em lágrimas libertadoras, abraçando finalmente o filho, que durante 2 décadas havia amado em silêncio absoluto, protegido discretamente nas sombras e servido devotadamente como se fosse uma completa estranha. Me perdoe, meu filho,
disse ela entre soluços incontroláveis. Perdoe-me por ter mentido durante tanto tempo, por ter escondido nossa verdade, por ter roubado de você o direito sagrado de conhecer sua verdadeira mãe. Não há absolutamente nada a perdoar, disse Gabriel, abraçando-a com toda a força que possuía. Você esteve aqui comigo o tempo todo. Cuidou de mim, me protegeu, me amou à sua maneira única e especial. Como eu poderia jamais culpá-la por tanto amor e dedicação? Eles permaneceram abraçados por longos minutos emocionantes, 2 décadas de separação emocional forçada, sendo finalmente curadas, em um momento mágico de reconhecimento mútuo e amor verdadeiro. Quando finalmente se separaram, Gabriel tinha uma expressão de paz profunda no rosto que Beatriz não via desde que ele era uma criança pequena e inocente. E agora, mãe? O que fazemos com essa verdade? Agora, disse ela sorrindo através das lágrimas de alegria, talvez possamos finalmente ser uma família verdadeira e completa, sem segredos dolorosos, sem mentiras necessárias, sem hierarquias artificiais entre nós. Gabriel assentiu emocionado, olhando ao redor da casa que agora compreendia de forma completamente diferente e reveladora. Não era apenas a mansão elegante onde havia crescido, era o lugar sagrado onde sua mãe verdadeira havia sacrificado heroicamente sua própria identidade pessoal para permanecer sempre perto dele, protegendo-o e amando-o incondicionalmente. Quero conhecer Fernanda pessoalmente, declarou ele com determinação. Quero conhecer minha irmã de sangue e recuperar o tempo perdido. Ela ficará absolutamente radiante de felicidade, disse Beatriz, seu rosto iluminando-se com uma alegria que Gabriel nunca havia visto antes. Fernanda sempre sonhou em ter um irmão mais velho para conversar e compartilhar experiências. Nas semanas emocionantes que se seguiram à revelação, a casa dos Monteiro se transformou gradualmente em um verdadeiro lar familiar. Fernanda veio especialmente de São Paulo para conhecer pessoalmente o irmão que havia amado à distância durante toda a sua vida, trazendo consigo décadas de histórias tocantes sobre a mãe corajosa que Gabriel nunca havia realmente conhecido em sua essência mais profunda. Juntos, os 2 irmãos redescobriam Beatriz, não como a cuidadora silenciosa e invisível, mas como a mulher extraordinariamente forte, inteligente e amorosa que havia moldado suas vidas de formas que apenas agora começavam a compreender completamente. Ela compartilhou memórias preciosas da infância de Gabriel, que havia guardado zelosamente no coração, detalhes íntimos que nem mesmo ele se lembrava mais. Gabriel reorganizou completamente a estrutura da empresa familiar, oficializando publicamente a participação de Beatriz como consultora financeira sênior e reconhecendo formalmente suas contribuições invaluáveis ao sucesso empresarial da família ao longo de décadas. Ela relutou inicialmente, preferindo manter-se discreta, mas acabou aceitando quando compreendeu que poderia usar sua nova posição para ajudar outras famílias em situações sociais similares. Antônio, quando soube emocionado da revelação através de uma visita hospitalar de Gabriel, chorou copiosamente de alívio profundo. Durante todos esses anos, ele havia carregado uma culpa devastadora de ter forçado Beatriz a uma situação pessoal tão difícil e dolorosa. Saber que mãe e filho finalmente se reconheciam e se aceitavam trouxe-lhe uma paz espiritual que os médicos especialistas disseram ter acelerado significativamente seu processo de recuperação neurológica. Meses depois, quando Antônio finalmente voltou para casa em uma cadeira de rodas, mas com a mente completamente lúcida, encontrou uma família reconstituída e mais unida emocionalmente do que jamais havia sido em toda a sua história. Beatriz havia se mudado definitivamente para a suíte principal dos fundos, um conjunto de quartos confortáveis que Gabriel havia mandado reformar especialmente para ela, com todo o carinho e respeito que uma mãe merece. Não mais como empregada submissa, mas como a verdadeira matriarca que sempre havia sido, mesmo sem reconhecimento oficial. A propriedade rural herdada de Antônio se tornou o local preferido de encontros familiares aos fins de semana prolongados. Gabriel aprendeu a apreciar genuinamente a vida simples no campo, descobrindo raízes culturais que desconhecia possuir.
Fernanda trouxe regularmente os filhos pequenos, netos que Beatriz pôde finalmente abraçar, beijar e mimar abertamente, sem precisar esconder o amor incondicional que sentia por eles. As crianças rapidamente se apaixonaram pela avó que contava histórias encantadoras e preparava doces caseiros deliciosos. Em uma tarde dourada de domingo, enquanto observavam as crianças brincarem alegremente no jardim florido da fazenda, Gabriel se virou carinhosamente para Beatriz, que tricotava um casaquinho para o neto mais novo. "Mãe, você se arrepende de alguma das escolhas que fez?" Ela parou de tricotar por um momento, observando pensativamente a cena pacífica e harmoniosa diante deles, refletindo sobre décadas de sacrifícios e renúncias. "Arrependo-me apenas de não ter encontrado coragem suficiente para revelar nossa verdade muito antes. Perdi muitos anos preciosos, sendo apenas uma sombra discreta em sua vida, quando poderia ter sido sua mãe, de forma completa e integral." "Você sempre foi minha mãe verdadeira", disse Gabriel, pegando delicadamente sua mão calejada pelo trabalho. "Apenas levei tempo demais para reconhecer e aceitar essa realidade." Beatriz sorriu serenamente, finalmente em paz completa consigo mesma e com todas as escolhas difíceis que havia feito ao longo de uma vida inteira dedicada ao amor incondicional. A verdade, por mais dolorosa que tivesse sido no início, havia libertado todos eles para construir algo genuinamente novo e autêntico. O sol se punha majestosamente sobre os campos verdejantes do interior paranaense, tingindo o céu de tons dourados e alaranjados que se refletiam nos olhos serenos de Beatriz. Pela primeira vez em décadas, ela se sentia verdadeiramente completa como ser humano. Não era mais a cuidadora invisível, a sócia secreta ou a mãe escondida que vivia nas sombras. Era simplesmente Beatriz Oliveira Monteiro, uma mulher que havia amado incondicionalmente durante toda a sua vida e que agora finalmente colhia os frutos abençoados de tanto sacrifício transformado em alegria compartilhada, união familiar e amor reconhecido publicamente. Gabriel olhou carinhosamente para a mulher extraordinária ao seu lado, finalmente vendo nela não apenas a pessoa dedicada que havia moldado secretamente sua infância e adolescência, mas a mãe corajosa e abnegada que havia escolhido conscientemente o amor acima de tudo, mesmo quando isso significava renunciar completamente ao reconhecimento social que merecia. No silêncio dourado da tarde campestre, ele compreendeu profundamente que algumas formas de amor são tão intensas e verdadeiras que transcendem completamente títulos sociais e convenções estabelecidas, criando laços inquebráveis que nem mesmo décadas de segredos dolorosos conseguem destruir definitivamente. Muito obrigado por acompanhar essa jornada emocionante de Beatriz e Gabriel. Esperamos que essa história tocante de amor maternal, sacrifício e reencontro familiar tenha emocionado profundamente seu coração. Se você se emocionou com essa narrativa de superação, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu gostei. Isso nos ajuda enormemente a continuar trazendo histórias marcantes todos os dias. Temos muitas outras narrativas incríveis sobre família, superação e descobertas surpreendentes esperando por você. Queremos muito saber sua opinião. O que achou da revelação final? Você desconfiava que Beatriz era a mãe biológica de Gabriel? Conte para nós nos comentários sua reação. Amanhã estaremos de volta com mais uma história que vai emocionar e surpreender vocês. Até lá!